Queria que vocês estivessem com a palavra de Deus aberta em 1 Coríntios, por favor. Capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos ler. Eu vou ler na tradução Almeida Corrigida Fiel. Tá? A palavra de Deus diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir ou suportar, na tradução NVI. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Pessoal, todo mundo olhando para mim, guarda esse versículo, não fecha a Bíblia não. Quando se trata de tentação, é um tema de suma importância para a igreja, principalmente a igreja atual, porque tentação está ligado, estudo sobre tentação está ligado essencialmente a estudo sobre prevenção. Se você for estudar qualquer tema, qualquer passagem bíblica, qualquer conteúdo sobre tentação, ponha logo na sua cabeça que eu vou estudar algo sobre prevenção. E da mesma forma, como é muito melhor você prevenir certas doenças, ou todas as doenças, mas, por exemplo, dengue, é muito melhor você prevenir a proliferação do mosquito do que simplesmente deixar para tratar a doença após ela estar instalada no seu corpo. Além de ser muito menos traumático, muito menos cansativo, isso também é muito mais fácil, ou muito menos difícil. Quando se trata sobre tentação, queridos, nós precisamos compreender que nós precisamos buscar essa prevenção debaixo da graça de Deus. E é exatamente essa a intenção de Paulo nesse versículo. O tema que nos foi dado hoje é quem faz a tua cabeça quando a tentação bate a porta. É um tema estritamente pessoal. Quem faz a tua cabeça? Esse tema é bem interessante porque Deus, ele pode mover a minha cabeça. Deus, ele pode me ajudar e me auxiliar a tomar uma direção. Todavia, essa direção que eu vou tomar, o que eu tomei, ela não necessariamente vai ser igual à direção que a minha esposa vai tomar. E tampouco a direção que as minhas filhas vão tomar. Isso vai depender da relação delas com Deus. Isso vai depender do contato delas com Deus. Por isso que é uma pergunta estritamente pessoal. Então, quem sou eu para responder essa questão sua? Mas eu tenho a obrigação aqui de dar as ferramentas certas para você tomar a decisão correta diante de tal questionamento. Primeiro ponto sobre tentação é você tentar entender um pouco a distinção no que diz respeito à provação. Existem certos detalhes que são essenciais a gente saber. Muitas pessoas pensam que toda provação é tentação e toda tentação é provação, mas não é bem assim. Segundo Champlin, no seu comentário bíblico, ele resume de uma forma espetacular, magistral, quando ele fala: toda provação, ela tem um cunho, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo final de purificar. Se você está sendo provado, no final, o objetivo dessa provação é purificar. Já tentação sempre vai ter o objetivo final de contaminar. Quem entendeu, diga amém. Repita assim: provação tem o objetivo de purificar. Tentação tem o objetivo de contaminar. Por isso que Deus não pode tentar ninguém. Deus essencialmente é bom. E Ele não tem como tentar alguém, porque isso vai de encontro à sua natureza. Isso vai de encontro aos seus próprios princípios, o seu caráter. Então nunca abra a boca e diga: eu estou sendo tentado por Deus. Porque isso é uma heresia, ok? Todavia, Deus pode provar. E Ele prova. Importa provar. Na tradução grega, a palavra provação, na Bíblia, ela traz uma menção de aclatação, que é aquele processo de purificação da moeda, que tira todos os metais impuros para deixar a moeda o mais puro possível com metal nobre. E é isso que Deus faz conosco. Toda tentação revela mais sobre nós do que sobre o próprio inimigo. Tá? Toda tentação revela mais sobre nós do que sobre o próprio inimigo. Repita: toda tentação revela mais sobre mim do que sobre Satanás. Preste bem atenção.
Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago fala no capítulo 1, versículo 14, a sua própria concupiscência, ok? Não é a concupiscência de Satanás, não é o desejo desenfreado do diabo, não é o desejo desenfreado da tua esposa e tampouco do teu marido. É o teu desejo desenfreado, é a sua concupiscência. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Quando eu tinha 12, 13 anos lá em Fortaleza, chegou lá no meu bairro um esporte novo. E aí eu com meus amigos, mais 4, 5 amigos, a gente decidiu fazer. Era taekwondo, um esporte coreano. E aí a gente se matriculou, fiz um ano e meio. Nossa, muito legal. Até que um dia chegou meu mestre, meu professor, ele fez um convite para eu começar a treinar com um atleta da academia que estava participando de campeonatos. Porque ia ser uma boa oportunidade para eu aprimorar minhas faculdades, minhas técnicas e tudo mais. Então, cara, claro. Aí teve que mudar o horário e tudo. E logo no primeiro dia, um dos treinos que eu tenho que fazer com ele era o combate corpo a corpo. E nesse esporte a gente coloca uma proteção no tronco, no tórax, na cabeça, nos pés, todos os locais. E logo no primeiro combate, irmãos, amados, o camarada, ele pulava que nem um sapo, sabe? Eu nunca vi isso na minha vida. E a perna dele era tão fina que parecia um chicote. E quando batia assim, não durou 2 minutos, eu já estava nocauteado. Aí o meu professor chegou, interrompeu e perguntou, Gustavo, tu tá bem? Eu tinha 12, 13 anos. Não, pastor, o professor, eu tô mais ou menos sim, mas tô bem, dá para continuar. Não, você não vai continuar, vamos treinar mais e tudo. Foi aí que eu percebi o porquê que o meu professor me convidou para treinar com ele, porque nenhum dos meus amigos tinha aceitado. Sério. Eu perguntei depois para eles, cara, por que tu não foi lá? Tu é doido, bicho? Eu não vou lá para apanhar, não. Mas aí o que é interessante é que depois desse episódio, um sentimento muito diferente começou a brotar no meu coração. Eu queria vingança. Porque eu fui humilhado, sabe? Eu passei 2 minutos num tatame com ele para ele me nocautear. Aí eu vou treinar. Professor, me ensina aí, eu quero o básico para vencer esse cara aí. Eu não estava mais nem preocupado em melhorar minhas técnicas. Eu queria acertar uma paulada na cabeça desse homem. Eu queria dar um jeito de dar o troco. Meu objetivo era esse, né? E aí, com 12, 13 anos, eu passei um mês treinando só 2 coisas. Era esquiva e contra-ataque. Porque o cara era rápido demais. Era maguinho, parecia um sapo. Pulava assim, era rápido. Então, era esquiva e contra-ataque, esquiva e contra-ataque. Eu passei um mês treinando, deu outra oportunidade para treinar corpo a corpo. Foi aí que eu percebi, irmãos, que se eu passasse 2 anos treinando esquiva, se eu passasse 2 anos treinando contra-ataque, eu ia apanhar do mesmo jeito. Do mesmo jeito eu ia apanhar. Quando deu 2 minutos, lá estava eu beijando o chão de novo. Então eu percebi que o taekwondo não era um esporte para mim. Então por isso que eu me matriculei ping-pong, mas depois a gente conversa. O episódio interessante é esse. No começo, eu me senti provado pelo meu mestre. Sabe? Ele olhou para mim e disse, cara, vamos lá, tu vai aprender mais. Todavia, quando eu caí lá no tatame, no primeiro nocaute que eu levei, essa provação, no fundo, ela deixou de ser provação, pelo menos para mim. E ela passou a ser tentação. Porque eu não estava mais nem aí para aprender técnicas, eu queria acertar a cara daquele cara. Eu cedi à tentação. Eu quero deixar bem claro que isso foi antes de me converter, diga amém. Glória, eu me converti com 15, tá? Então isso foi uns 13, 14 anos. Portanto, eu acho que esse episódio explica bem o que é tentação e o que é provação. Amém? No que diz respeito à tentação, é muito importante você compreender também que toda tentação é agradável. Necessariamente agradável. Pois ser agradável facilita a atração. É uma estratégia de Satanás. Vocês entenderam o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 14? Cada um é engodado, cada um é atraído na sua própria repita, concupiscência. Agora rapidamente, concupiscência. Boa. Isso se chama desejo desenfreado. Concupiscência é aquilo que eu não consigo controlar. É um desejo que eu alimento e cedo. É muito importante a gente entender, queridos irmãos, que cada um é engodado na sua própria concupiscência, ou seja, na sua própria armadilha.
Muitas pessoas pensam que Satanás armou uma armadilha para mim, que eu caí. Cara, eu vou te dizer, ó, essa armadilha foi tu que armou, irmão. Satanás te conduziu até ela, porque ele é um ótimo guia. Mas essa armadilha foi armada pelos teus desejos, pela tua vontade de pecar. Tá? A tentação, ela é agradável porque é uma cilada de Satanás para fazer você pecar. Ser agradável facilita isso. E toda tentação, ela é encontrada onde há os maiores prazeres individuais. Onde estão os teus maiores prazeres individuais? Talvez tu tenha um prazer imenso de cantar aqui no altar, pegar o microfone e louvar, exaltar. Cuidado! Ei, cuidado! Porque pode ser bem aí que Satanás vai te tentar. Talvez tu tenha um prazer imenso de servir. Eu tenho um prazer de servir. Cuidado, porque Satanás também pode tentar aí. Você pode ter um prazer imenso de trabalhar, seja no mundo secular, na igreja. Esses prazeres, a gente tem que ficar vigilante. Muito cuidado com isso. Outro ponto importante é esse. A tentação, costumeiramente, ela é diária e comum. Todos estão sujeitos aos laços. Cuidado com os laços. Você já percebeu algum laço na sua vida? Você tem alguma beleza? Quando você olha no espelho, você confia que tem alguma beleza? Cuidado. Porque o laço da vaidade pode estar sendo construído. Você tem alguma deformidade, uma cicatriz? Você tem aquele probleminha de nascença que tu odeia e a cirurgia plástica é caríssima? Cuidado. Cuidado. Porque o laço da depressão pode estar sendo armado. Você tem um bom raciocínio que consegue tirar 10 em todas as provas? Cuidado. Cuidado porque o orgulho já está a posto, já está preparado para te pegar. Você tem irmãos prósperos, amigos, parentes, que Deus abençoou de tal forma que conseguiram comprar um apartamento próprio, à vista, aqui em Águas Claras, de 250 metros. Cuidado. Cuidado. Porque a inveja está sendo construída perto de você. Você tem fracassos colecionados no teu currículo. Você tem fracassos colecionados no teu histórico. Cuidado. Porque a autocomiseração está preparada para você pisar também. Você tem muitos bens. Cuidado. Porque a autoconfiança é um laço que pode te atingir. Temos que tomar bastante cuidado, queridos, porque os laços estão por aí, ao nosso redor. Quero dizer uma coisa para ti. A confiança do cristão, ela não pode ser depositada na quantidade de bens, títulos, patrimônios e tampouco no prestígio social que você possui. A confiança do cristão, ela tem que estar somente, única e exclusivamente centrada no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi por meio desse sangue que o caminho para a salvação foi estipulado e decretado na sua vida. Por isso Satanás não vai poder tocar naquele crente que segue e que obedece os preceitos, conceitos do Senhor. Porque o sangue de Cristo te lavou. O sangue de Cristo te conduz à salvação. O sangue de Cristo corrige teus erros, corrige teus pecados e te conduz rumo ao trono da glória. Apenas um filho de Deus não pecou. Porém, todos são tentados. Se cedemos à tentação, a mentira passa a regular a nossa vida. Não devemos nos preocupar em ofender ao mundo com a verdade. Mas a gente tem que se preocupar em ofender a Deus com a mentira. Inútil tentar entender a tentação quando nem sequer sabemos o mínimo para perguntar corretamente. É inútil sair por aí perguntando o motivo pelo qual eu sou tentado, quando nem sequer a gente sabe perguntar direito. O importante no meio da tentação é
é permanecer fiel à palavra de Deus, permanecer fiel aos mandamentos do Senhor, permanecer fiel a todas as orientações que Cristo nos deu. Se você permanece fiel ao Pai, se você permanece fiel à palavra de Deus, não importa qual seja a tentação, não importa qual seja a cilada, não importa qual seja o dado inflamado de Satanás, Deus vai te proteger, Deus vai te guiar e Deus vai te orientar rumo à paz e à glória de Deus. Não importa qual seja a ação do inimigo, se você permanecer fiel, existirá Satanás e nada, nenhum mal tocará em você e tampouco na sua família. Muitas vezes, queridos, nós estamos cedendo à mentira. Se você cede à tentação, consequentemente você passa também a viver uma mentira. É por isso que tem tantas pessoas hoje que pensam que está tudo bem na vida. Não tem problema nenhum adulterar, não tem problema nenhum consumir drogas, não tem problema nenhum mentir, não tem problema nenhum. Quando você cede à tentação e convive com a tentação, a mentira passa a tangenciar a sua vida. E ela direciona você até o fundo do poço, até onde não tem mais luz para se enxergar e tampouco apoio para se segurar. Por isso eu quero contar para você, querido, uma verdade sobre a mentira. Não importa qual seja a mentira que o inimigo queira que você viva, a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Olha a pessoa que está ao seu lado e diga: a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Toda tentação precede um conflito espiritual. Toda tentação, ela precede um conflito espiritual. Mas nós podemos encontrar nesse conflito um caminho a seguir. No contexto do texto que nós lemos, Paulo adverte os coríntios. No capítulo 10, Paulo adverte os coríntios fazendo menção à história do povo de Israel. Porque o povo de Israel cometeu diversos pecados. O povo de Israel cometeu vários erros no deserto, naqueles 40 anos que perambularam em círculo até perecer. Paulo fala o seguinte, que mesmo que essa nação, que foi tão privilegiada, pecou e caiu, por que nós não podemos ficar vigilantes, pois também temos a possibilidade de cair e cometer o pecado. Israel, gente, tinha uma nuvem de dia orientando o caminho, e de noite era uma coluna de fogo. A palavra do Senhor diz que quando o povo estava com sede, Deus deu água da rocha para o povo beber. Quando o povo estava com fome, Deus fez cair maná do céu para o povo comer. Mas em nenhum momento Deus deixou o povo desamparado, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos orienta que o povo de Israel permaneceu firme durante um período, um curto espaço de tempo, porque logo após perceber que o mar poderia se abrir, logo após perceber que Deus poderia suprir a água, a sede, logo após perceber que Deus poderia suprir a fome, Israel caiu no mundanismo, caiu na vida pecaminosa, adorando outros deuses, adorando outras pessoas, outros ídolos, se prostituindo, cometendo a imoralidade sexual e se distanciando de Deus. Tal prática gerou uma punição de tal forma que somente 2 descendentes, 2 pessoas daquela geração entrou em Canaã. O resto todo pereceu no deserto, como cadáveres. No deserto, sendo o maior cemitério ambulante do mundo. Foi esse período em que a nação israelita perambulou no deserto. Eu quero dizer para você, queridos irmãos, que não importa quais sejam as benesses que o Senhor proveu na sua vida, não importa quais sejam as bênçãos, não importa quais sejam os dons, não importa quais sejam as vitórias que o Senhor colocou na sua mão, você precisa permanecer vigilante ante o pecado. Você precisa tomar cuidado, porque Satanás está perto de você para fazer você cair e tentar envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tome muito cuidado, porque muitas pessoas recebem dons, recebem prestígios de Deus, recebem dons do Senhor, faculdades de Deus, e acham que isso, queridos irmãos, sustenta a pessoa ante o pecado e a tentação. É errado. Porque quanto mais alto o camarada cai, maior vai ser a queda. Todavia, se você recebe todos os dons
e entrega glória a Deus. Se você recebe todas as bênçãos e entrega glória a Deus. Se você recebe todas as bênçãos do Senhor e glorifica o Senhor, glorifica a Deus, tentando você diminuir para que Cristo apareça, não importa qual seja a oferta do inimigo, não importa qual seja o dado inflamado do inimigo, Deus vai te proteger, Deus vai te guiar e Deus vai te orientar nesse mundo. Não importa. Deus vai te proteger, não importa. Se você diminui para Deus crescer. Uma vez um jovem chegou para mim dizendo, acho que já contei, pastor, como é que eu faço para crescer na presença de Deus? Psiu, diminua. Ele baixou a cabeça assim que nem vocês se entender. Diminua. Como assim diminuir, pastor? Diminua, irmão. Porque só quem tem que aparecer é Deus. Vocês entenderam? Dê uma salva de palmas a Deus. Preste bem atenção. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz, aquele, pois, que pensa estar de pé. Paulo utiliza o verbo pensar. Ele nem fala aquele que está de pé, ele fala assim, aquele que pensa, aquele que acha que está de pé. Veja, cuide para que não caia. A vigilância, queridos irmãos, é uma palavra importantíssima para nós, tá? Vigilância. Continuando, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu queria fazer uma exegese desse texto, de tal forma que você conseguisse comigo extrair uma aplicação própria desse versículo. A palavra do Senhor começa assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Segundo Champlin e o comentário bíblico NVI, a tentação no grego, essa palavra tentação no grego, é peirasmos, que significa prova que, segundo o contexto do texto, pode sim ser aplicada para o gênero tentação, ou espécie tentação. Ou seja, é uma prova para o mal. O termo humana, queridos irmãos, que Paulo adverte aqui, implica que as tentações seguem conflitos mundanos. Elas se repetem e são previsíveis. Diga, se repetem e diga, são previsíveis. Satanás é muito astuto. Satanás é muito habilidoso. E é muito paciente. Mas se tem uma coisa que Satanás não é criativo. Porque os mesmos pecados que Adão e Eva caíram, Caim e Abel caíram, Noé caiu, os mesmos pecados que esse povo está caindo, o mundo cristão, na atualidade, também cai. Mas sabe por que ele não é criativo? Porque ele não precisa. Tendo em vista que nós, queridos irmãos, os homens, caímos tão facilmente nas tentações, que ele não precisa estudar tanto assim uma forma criativa para fazer com que a pessoa caia. Nós estamos hoje vendo diversas famílias sendo divididas por adultério. Mesmo pecado que assolou a vida de Davi com Batseba. Nós estamos vendo diversas famílias hoje sendo construídas sobre uma base totalmente maleável, fria e sem nenhum tipo de sustentação. Semelhante à vida de Sansão com Dalila. Nós estamos vendo famílias sendo rachadas, queridos irmãos, como a própria vida e a vida da família de Davi. Os pecados, eles estão somente se repetindo. Eu quero que vocês tomem cuidado que o termo humana que Paulo fala aqui faz com que a gente reflita que os pecados, eles são comuns a gente. Eles se repetem e eles são, sim, previsíveis. Esse é o problema da gente. Embora saibamos que o pecado é previsível, a gente ainda cai, gente. A gente ainda cai. Nossa, existe alguma coisa mais previsível do que o namorado que vai deixar a namorada em casa? E aí ela diz, amor, você pode subir comigo porque está tão frio, eu não queria subir sozinho. Pode no apartamento? Posso. E aí ele sobe. E aí ela diz assim, amor, entra comigo que eu estou com medo do mosquito da dengue. Ele pode me ferroar, pode só tomar de conta para mim, que se aparecer, ó, tu sai matando. Posso, tranquilo. Ô amor,
entra aqui no meu quarto, eu estou sozinho em casa. Gente, é tudo tão previsível que parece que eu estou brincando. Mas acontece desse jeito. É tão previsível, mas é desse jeito. E muitas vezes os jovens caem, os homens caem. Nossa, cara. Toma muito cuidado. E não precisamos também ser super-heróis para resistir, viu? Por isso que Paulo fala, a tentação é humana. Não é uma tentação que vem para ser super-herói. Tu não precisa ser um super-herói da DC nem da Marvel para conseguir resistir à tentação. Tu só precisa, sabe o quê? Desaparecer para Jesus aparecer. É isso que tu precisa. É isso que tu precisa. Quando eu me converti, eu escutava tanto isso, tanto essa frase nas pregações, no meu discipulado. Gustavo, cara, cuidado com a tentação, porque a carne é... Cuidado com a tentação, porque a carne é... Sabe o que foi que eu fiz? Eu passei os 6 meses da minha vida, meu amigo, eu só jejuava e todo final de semana eu ia para monte. Todo final de semana eu ia para monte. Era jejum, monte, leitura bíblica, jejum. Mas sabe qual era a minha intenção? Era fortalecer a carne. Quando eu acordava um dia, eu atentava da seguinte forma: cara, eu estou fazendo tudo isso, mas eu continuo pecando. Eu continuo cometendo os mesmos pecados de antes de eu me converter. Poxa, essa carne não vai ficar forte, não? Querido, foi aí que eu entendi, eu quero que você entenda comigo o que Paulo diz. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Todavia, o mal, não importa quantos anos tu tenha na igreja, não importa quantos seminários bíblicos você tenha feito, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa quais os louvores que você sabe cantar, a carne é fraca e nunca vai ser forte. Amém? A carne é fraca, então tome cuidado. É muito importante dizer isso, porque em Tiago capítulo 4, 7, ele fala: sujeitáveis, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O resistir ao diabo não é você confrontar corpo a corpo o diabo. Não é você enfrentar corpo a corpo Satanás. Todavia, o versículo 7 de Tiago, capítulo 4, inicia assim: sujeitai-vos, pois, a... É isso que é resistir. Resistir ao diabo, sujeitando-se a Deus. É dessa forma que a gente pode resistir à tentação. Resiste-se ao diabo não confrontando, mas evitando se contaminar, sempre permanecendo firme na fé, além de estar sempre também sujeito a Deus. O versículo 13 continua dizendo: mas fiel é Deus e não vos deixará tentar acima do que podeis resistir ou suportar, segundo a tradução NVI. Preste atenção, por favor. O termo acima, nesse versículo, traz para a gente o seguinte entendimento: não podemos justificar o pecado afirmando que o diabo me faz errar, porque Deus não deixa nenhuma tentação chegar perto de ti que esteja acima das tuas forças. Você não pode chegar para Deus e dizer: Deus, o Satanás me tentou de um jeito que eu não consegui suportar. Por isso que Deus deixou bem claro, usando Paulo esse texto: não importa qual seja a tentação, não importa qual seja a oferta do inimigo para tentar acabar com a tua vida, ela não está acima da tua capacidade de suportar. Não está. É por isso que uma vez eu estava tratando um camarada que ele adulterou. Ele estava noivo e adulterou. E ele veio no gabinete, isso foi em Fortaleza, ele foi no gabinete comigo: pastor, pelo amor de Deus, o que foi? Ore para mim, ore por mim. O que houve? Eu adulterei, pastor, mas ore por mim, para Deus revelar para o senhor que eu estava em possessão demoníaca, pelo amor de Deus. Gente, parece piada, gente, mas pelo amor de Deus. Parece piada. Ele queria... Eu nunca vi na minha vida inteira, eu tenho o quê? 15, 16 anos de caminhada ministerial. Não lembro, eu nunca vi na minha vida um crente querendo tanto estar possesso como esse camarada. Ele queria mais ter um demônio do que o Espírito Santo. Porque ele queria chegar para a noiva e dizer: filha, eu estava possesso. Então, tu sabe como é o esquema, né? Me perdoa porque a culpa não foi minha. Isso não existe. Ok? Isso não existe. A palavra de Deus nos fala:
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis existir. Deus até permite a tentação chegar perto de você, mas Ele não vai permitir que ela ultrapasse as tuas forças. Sabe por quê? Porque Ele é o teu Deus fiel. Ele é o consolador, Ele é aquele que orienta, é aquele que oferece o escape e é aquele que busca com você, ao teu lado, a solução para cada dificuldade e cada problema que você e sua família está passando. Não desista de enfrentar essa tentação, não ceda à tentação, resista ao diabo, porque Deus tem um plano maravilhoso com você e com a sua família. Deus tem um projeto maravilhoso com a tua casa. Não ceda à tentação, não ceda. Não ceda. O outro ponto importante nesse texto é a palavra fiel. Repita, fiel. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. O termo fiel, queridos, é importantíssimo. Cristo testificou essa fidelidade divina, sendo semelhante a nós. Tentações diárias são permitidas por Deus, mas simplesmente como oportunidade para revelar a sua fidelidade. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus capítulo 2, 17. Por essa razão, era necessário que ele, Hebreus capítulo 2, 17. Por essa razão, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel, mas uma fidelidade com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados de toda a humanidade. O autor de Hebreus é tão claro aqui que ele diz: a prova da fidelidade divina em relação a você é Jesus Cristo. Porque Jesus veio, padeceu pelos pecados, padeceu pelos nossos erros, foi tentado em todas as coisas para ser igual exatamente a nós, para chegar para ti e dizer: ei, machei, olha para mim, tu foi tentado, mas eu também fui. Tu foi tentado, tu sofreste, mas eu também sofri. E sabe o que ele fala? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, se vão. No mundo vocês vão ter conflitos, mas tem de bom ânimo. Por quê? Jesus venceu o mundo. Você pode dar uma salva de palmas? Você acredita que Jesus venceu o mundo, irmão? Você confia em Cristo? Talvez você fique perguntando: mas pastor, será que Cristo sofreu pelo que eu estou sofrendo, pelo que eu estou sendo tentado? Oxe! Cristo foi incitado, queridos irmãos, ao pecado, na sua maior fragilidade, em Mateus capítulo 4. Cristo foi injustificado diante de Pôncio Pilatos e Herodes, em Lucas capítulo 23, versículo 11. Cristo foi humilhado na cruz, lá em Lucas 23, 33, quando recebeu chicotada sem merecer, quando recebeu uma coroa de espinho por pura chacota, só para fazer hora com Jesus Cristo, os caras colocaram uma coroa de espinho, pura chacota. Você está passando por isso? As pessoas estão tirando zoação da tua cara, as pessoas estão rindo da tua cara só para fazer chacota, só para fazer zoação, para te humilhar. Cristo passou por isso também. Você está passando por um sofrimento profundo na tua vida? Não se esqueça do que Cristo passou em Lucas 22, 44, quando ele subiu lá no Monte das Oliveiras e sofreu, mas sofreu tanto, queridos irmãos, por cada um de nós, por cada pessoa, sofreu muito e entregou a sua vida para o sacrifício. Nunca diga, querido, nunca diga que essa tentação é mais forte do que você. Nunca diga que essa tentação é mais forte do que você. Lembre-se, nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. Não é ou não são pelas concupiscências do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha e nem do Satanás. São as nossas concupiscências. E se essas concupiscências são suas, eu tenho certeza, querido irmão, que Deus pode te orientar a encontrar o escape para não cair nelas. A palavra continua no versículo 13, dizendo: antes com a tentação dará também o escape. Repita: escape. Para que possais suportar. A palavra do Senhor, queridos irmãos, menciona escape nesse texto. No grego original,
equivale à palavra ekbasis. E essa palavra ela tem um significado amplo, não propriamente dito de escape, mas de caminho, presta atenção. Esse escape no grego tem uma orientação, um significado um pouco mais amplo, de caminho para fora, caminho que tire você dessa turbulência, um caminho que afaste você dessa dificuldade. Esse é o escape que Deus está querendo ministrar na sua vida, preste atenção nisso. O escape, ele não é outorgado e nem aleatório, eu vou dar do jeito que eu quero, Deus não faz isso. Ele é construído para que cada homem atravesse mediante a sua fé. Um outro ponto muito importante também sobre o escape, além da tentação ser humana, e de não estar acima de nós, toda tentação, presta atenção, toda tentação acompanha o escape. Eu falei para você que a tentação, ela é humana, conforme a palavra, e também ela não está acima de nós, conforme a palavra. E um terceiro ponto, um terceiro entendimento sobre tentação é esse, que ela sempre vai estar acompanhada com o escape, sempre ela vai estar acompanhada com o escape. Para encontrá-lo, depende única e exclusivamente da nossa fé, ou da resistência da nossa fé. Olha para mim, o escape vem da parte de Deus, mas para encontrar, vem da tua parte. Ok? O escape, Deus dá. É o outro lado da moeda. Tem uma moeda aqui, cara ou coroa, o outro lado da tentação é o escape. Mas aí compete a você encontrar. E para encontrar o escape, analise bem comigo. Para encontrar o escape, eu tenho que ter uma fé resistente. Por isso que muitos homens de Deus acabam caindo, mas caindo feio e não conseguem se levantar. Não é porque não tem fé, não. Tem fé, sim. Tem fé. Quantos pregadores a gente já ouviu falar que infelizmente caíram e não conseguiram voltar? A questão é a resistência da fé para encontrar esse escape. Aí depende de cada um. Lá atrás, amém? Um outro ponto importante sobre o escape, no original grego existe um artigo definido. No original grego, antes da palavra escape, existe um artigo definido, o escape. Talvez na sua tradução tenha. Antes com a tentação dará também o escape. Paulo ele não fala um escape ou qualquer escape. Ele fala o escape. Por que é importante entender esse artigo definido? Porque ele é todo escape, ele vem a ser pessoal e condicionado a cada um de nós. O escape, ele necessariamente é individualizado. Não adianta eu pensar, cara, o pastor Gustavo deu um testemunho espetacular no culto, e ele me ensinou como é que eu vou fugir da tentação, e eu nunca mais vou desejar uma mulher na minha vida. Vou fazer a mesma coisa que ele fez. Não é assim. Não é assim. Calma, eu posso dar um norte, eu posso falar para você sobre princípios, mas a prática é de cada um de nós. Porque a minha vida, ela necessariamente é diferente da sua. Então, todo escape, ele é individualizado e apropriado para cada pessoa. Ok? Muitas pessoas têm essa dificuldade de encontrar esse zelo do Senhor, esse caminho para saírem para fora da tentação. E eu quero que você reflita comigo, queridos, para que você acredite que não importa qual seja o tamanho da tentação na sua vida, Satanás pode ter tirado tudo de você. Satanás pode ter desejado o pior para a tua vida e ter feito coisas horríveis. Não importa qual seja o tamanho da tentação, o escape estará ali. O escape vai estar ao seu lado. Não desista. É que nem tem um louvor, acho que é o 141 da harpa. Alguém pode me ajudar a cantar, por favor? 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, te seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Como é o refrão? Guia-me sempre. Fecha teus olhos e canta. Aleluia.
guia meus passos. Oh, aleluia! Tu me compraste. Rege-me em tudo. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor, irmãos. Por último, nós precisamos ter uma visão geral desse texto. É como eu aprendi no seminário. Todo texto sem contexto não passa de um pretexto. Portanto, para a gente poder aplicar esse texto da maneira mais correta possível, tem que ter uma visão do contexto. E o contexto geral, Paulo está querendo mostrar para nós, não que nós vamos cair como o povo de Israel caiu, não que nós não vamos ser salvos como o povo de Israel não foi salvo aquela geração, pelo menos não chegou a Canaã, melhor dizendo. Não vamos perecer como aquele povo. A intenção de Paulo é mostrar para nós o zelo divino. Que não importa qual seja a batalha que você esteja prestes a travar, Deus vai te proteger. E ele quer mostrar para nós, já finalizando, que tão flagrante quanto a fragilidade humana é a providência divina. Da mesma forma como um homem é fraco, Deus é forte. Você pode glorificar o Senhor? Olha a pessoa que está ao seu lado e diga assim. Olha a pessoa que está ao seu lado e diga assim. Da mesma forma como o homem é fraco, Deus é forte. Dê uma salva de palmas a Deus. Por último, eu queria glorificar a Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui aos nossos ministros de louvores. Vocês foram muito usados por Deus, continue assim. Até porque aguentam as mesmas piadas no culto. E vocês ainda riem, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Presta atenção. Por último, Paulo ele nos adverte o seguinte, presta atenção. Que este escape, este ecbasis, este caminho provido por Deus diante das tentações, necessita ser encontrado. Talvez você esteja nesse momento se questionando: Deus, onde está o meu escape? Onde está? Onde está o meu caminho para fora da tentação? Você já olhou para o lado? Olha para mim aqui, ó. Olha para mim, ó. Você já olhou para o lado? A palavra do Senhor nos fala que existiram 3 camaradinhas em Daniel capítulo 3, 25. O nome deles: Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam dentro da fornalha. Sabe onde é que estava o escape dele? Lá dentro. Talvez você ainda esteja perguntando: onde está o meu caminho? Pastor, onde está o meu caminho para fora dessa tentação? Olha para mim. Em Êxodo capítulo 14, a palavra do Senhor diz que o caminho de Israel estava bloqueado por o Mar Vermelho. A direção de Israel para escapar do Egito estava bloqueada pelo Mar Vermelho. O teu caminho nesse momento pode estar bloqueado por qualquer coisa, mas eu quero dizer para você, da mesma forma como Deus é Deus, para abrir o Mar Vermelho, Ele vai abrir isso que está bloqueando o teu caminho. Vai! E talvez você esteja questionando: Deus, onde está o teu escape? Onde está o teu caminho? Repita: onde está o teu caminho para fora disso? Ainda que você ande no vale da sombra das mortes, da sombra da morte, ainda que você esteja lá no vale, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o caminho vai me proteger. O caminho vai me proteger. E talvez depois desses 3 exemplos, tu ainda esteja se perguntando: Senhor, pastor, onde está o caminho? Deixa eu te contar uma história. Tomé teve a mesma dúvida e disse assim: Tomé, Senhor, e como podemos saber o caminho para onde tu vais? Jesus respondeu: Tomé, eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho para a salvação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho para o escape dessa tentação. Ele é o caminho que vai se relacionar com você. Ele vai te tirar do lamaçal e te colocar na ceia das bodas do Cordeiro. Fica de pé, por favor. Por favor, fica de pé.